Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas, tá? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então, a partir de hoje, nós vamos introduzir as letras nas expressões matemáticas, tá? E quando acontece isso, essas expressões matemáticas são chamadas de expressões algébricas, tá bom? As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações, que serão o nosso próximo assunto, tá? Que serão equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica, elas são chamadas de variáveis. Então, as letras são as variáveis e representam um valor desconhecido, tá? Então, nós vamos usar X, Y, A, M, tá? E outras letras, né? Qualquer letra para indicar essas variáveis, tá bom? Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos das letras. O que isso significa? Bom, eles vão ser multiplicados. Então, vamos lá. Um exemplo que vai aparecer para vocês é 2x, por exemplo. 2x. Esse 2x, né, eu tenho um número e uma letra. Esse número, ele tem um nome, ele é chamado de coeficiente. Então, o número é o coeficiente, tá bom? E a letra, ela é chamada de variável, tá bom? Então, coeficiente e a variável, tá bom? Agora, olha só. Essa variável, por que ela tem esse nome? Porque para cada valor que eu colocar aqui nesse x, fazendo esse cálculo, ele vai me dar um valor diferente, vai variar o valor, tá? Lembrando que esses coeficientes deverão ser multiplicados aqui, ó, tá? Entre o número e a letra, nós temos uma multiplicação, que eu não preciso colocar. 2 vezes x é a mesma coisa que 2x, tá bom? Eu não preciso colocar esse vezes aqui, mas a gente sabe que ele existe, tá bom? Então, se eu colocar para esse x aqui, se eu colocar o valor de 1, vai ficar 2 vezes 1, vai me dar como resposta 2. Se eu colocar aqui valendo 2, já ficar 2 vezes 2, que vai valer 4. Então, para cada valor que eu coloco aqui, a resposta vai variar. Por isso que a letra é uma variável, tá bom? Então, é isso que significa variável. Então, alguns exemplos de expressões algébricas aqui, ó. X, né? Quando eu não sei que número é esse, eu chamo ele de x, tá bom? Menos x mais 10 é uma outra expressão. Y ao quadrado menos 5y é uma outra expressão. M ao cubo mais M sobre 5 menos 6 também é uma outra expressão, tá bom? Então, aqui pode ter infinitas expressões, tá bom? Vamos lá. Algumas sentenças. Isso aqui que é importantíssimo a gente ver agora, tá? Quando a gente não sabe o número, quando é um número qualquer, nós chamamos ele de X. Poderia ser Y, poderia ser A, tá? Mas é a letrinha que mais aparece nas expressões algébricas, é o X, tá bom? Então, um número qualquer. Você sabe que número é esse? Não. Então, você vai colocar X, tá? Para representar esse número. Então, as letras, elas servem para representar uma coisa que você não sabe o que é, tá bom? Que você vai descobrir depois. Então, um número qualquer, X, tá? O dobro de um número. Você sabe que número é esse? Não. Mas você sabe que o dobro é 2 vezes. E que um número qualquer é x. Então, é como se você pegasse 2 vezes x, que fica 2x, né? Igual eu falei aqui em cima para vocês. 2x e 2 vezes x, é a mesma coisa. O triplo de um número. Triplo é vezes 3. Bom, o triplo de um número, então, é 3 vezes x. Triplo de um número é 3 vezes x, que é 3x. Adicionado é mais. Adicionado com 5, então vai ficar 3x mais 5, que tá aqui, 3x mais 5. Tudo bem?
A diferença de um número e 12. Diferença é conta de menos, tá? Soma é conta de mais. Adicionado é mais, diferença é menos. Produto é vezes. Quociente é divisão, tá? Então, quando tem probleminha, assim, o coeficiente de um número e 4. O quociente de um número e 4. Então, é x dividido por 4 assim, ou x dividido por 4 assim. Mas ele aparece mais dessa forma aqui, tá bom? Então, quociente é divisão. Produto de um número e 3. Se é o produto de um número e 3, é um número vezes 3. Ou 3 vezes o número, 3x, tá bom? Parei aqui, né? A diferença de um número e 12, então o número eu não sei o que é, vou chamar de x e 12. Então, a diferença de um número e 12. O quadrado de um número, ó, quadrado de um número, gente, não é pra vocês virem e fazer isso aqui não, ó. Pega um quadrado e botar o número dentro. Não é isso, Deus me livre, não é isso, tá? O quadrado de número é porque foi um número elevado ao quadrado, então é x ao quadrado. O cubo de um número é x ao cubo. Então, ó, o cubo de um número, x ao cubo, mais... Tá vendo que eu tô vindo bem devagar? Porque a expressão, né, as sentenças da expressão algébrica, a gente tem que ler com calma para interpretar. A gente tem que interpretar para passar para o papel o que tá querendo falar, tá bom? Então, ó, o cubo de um número mais o triplo. Se o dobro é 2x, o triplo vai ser 3x. Então, o cubo de um número mais o triplo de um número. Tudo bem? Agora aqui, diferença já sei que é menos. A diferença entre dois números. Que números são esses? Não sei. Eu vou chamar um de x e o outro de y, tá? Esses dois números. Então, ó, vou fazer a diferença de dois números que eu não sei, x menos y. Tudo bem? Poderia ser a menos b também, que é a diferença de dois números que eu também não sei que números são esses. O quadrado do dobro de um número. Então, ó, se o dobro é 2x, eu quero o quadrado dele, então, é o quadrado do dobro. O dobro é 2x elevado ao quadrado. Colocar entre parênteses, porque tanto 2 quanto x foram elevados ao quadrado. Agora, aqui é o inverso. É o dobro do quadrado. Então, eu dobro 2 vezes o quadrado, tá? 2 vezes o quadrado de um número. A soma, então, vou somar o quadrado de um número com 5. O quadrado de um número é x ao quadrado. Eu vou somar isso com 5. Tudo bem? Agora aqui, o quadrado de o quadrado da soma de dois números. Então, ó, esses dois números é a soma deles, né? Porque eu não sei a soma de dois números, mas eu quero o quadrado dessa soma. Então, vai pegar essa soma entre parênteses e elevar ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois números. E aqui é o quadrado da diferença de dois números. Então, eu tenho o quadrado da diferença de dois números, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de geometria, o complemento de um ângulo. Quando vocês aprenderam no segundo bimestre ângulos complementares e suplementares, complementares era quando eles, a soma deles dá 90, né? E suplementares é quando a soma dá 180. Então, se eu quero o complemento de um ângulo, eu sei que ângulo é esse? Não tá falando, eu não sei. Eu vou chamar esse ângulo de x. E para achar o complemento, é o que falta para complementar ele. Se é complemento, é 90. Então, 90 menos x. Se o ângulo for 70, vai ficar 90 menos 70. Se o ângulo for 50, vai ser 90 menos 50. Se o ângulo for 90, é 90 menos 90. E assim por diante. Então, é isso que eu quero explicar a vocês. Esse x, essa letra, ela é uma variável por isso. Porque para cada valor que eu coloco aqui, vai me dar um complemento diferente, tá? Por isso que é uma variável. Então, ó, para cada valor que eu coloco aqui, me dá um valor diferente do complemento. Se eu pedisse suplemento de um ângulo, seria 180 graus menos x. Tudo bem? Agora a gente vai aprender
a variável e incógnita, que são duas palavras muito importantes e vocês precisam entender a diferença entre elas, tá bom? Vamos lá. Variáveis são as letras que aparecem das expressões algébricas que podem ser substituídas por qualquer número. E para cada valor substituído, teremos uma resposta, que é isso aqui, como eu expliquei para vocês do complemento de um ângulo. Para cada valor que eu coloco aqui, eu vou ter uma resposta diferente. Se eu colocar 10, vai ficar 90 menos 10. Se eu colocar 20, vai ser 90 menos 20. E assim por diante, tá bom? Agora, o que é incógnita? Incógnitas são letras que aparecem nas equações, que devem ser descobertas e possuem valor determinável. O que são equações? Ó, nós vamos ver as equações mais à frente, né? Nesse bimestre ainda. Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, um exemplo de equações, para vocês sabem o que é, mas não tá lembrando. X mais 1 é igual a 5, tá? Então, isso é uma equação. Primeira coisa que a gente vê que tem uma equação é o símbolo de igual, tá? E uma letrinha para ser descoberta. Essa letrinha para ser descoberta, ela é a incógnita, tá bom? Eu vou descobrir o valorzinho para ela. Quer ver como? Ó, quem que eu coloco aqui mais 1 que dá como resposta o 5? É o 4. 4 mais 1, 5. Então, teve uma resposta. Eu consegui descobrir essa incógnita. Então, tá vendo? Isso é incógnita. Agora, aqui pode variar. Para cada valor que eu coloco aqui, vai variar. Então, aqui é uma variável, tá? Então, a letrinha, ela pode ser chamada de variável ou incógnita, tá bom? Variável, quando vai variar as respostas, quando eu tiver várias respostas para cada valor que eu colocar ali. Incógnita não, é apenas um valor que eu vou descobrir, tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, voltem e assistam novamente. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!